do Senhor para falar ao teu povo, para passar a mensagem ao teu povo com fidelidade. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas. Rendemos graças ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já estamos quase na metade do ano, né? E aqui, passando já aí 6 meses, eu acredito que você, no início do ano, fez diversas promessas a Deus. Porque quando vira o ano, é como se tivesse, realmente, a gente estivesse entrando em outra dimensão, né? Eu acredito que você fez promessas que iria ler a Bíblia em um ano. Em um ano, não. Você falou para você mesmo, um ano é pouco para mim, eu vou ler em 3 meses. Quantas foram as promessas que você fez no início do ano? E que agora, nesse meio do ano, você olha para trás e diz, eu acho que em 3 meses realmente não dá. Eu acho que eu tenho que abaixar um pouco a meta, abaixar um pouco as metas para que eu consiga cumprir. Olhando então para trás e fazendo essa reflexão, quais foram as promessas que você fez no início do ano? Chegando agora a esses 6 meses, você já conseguiu cumprir tudo aquilo que você colocou diante do Senhor? O que foi que você prometeu no início do ano? E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre constância. Porque passa ano, entra ano, e nós continuamos da mesma forma em relação ao nosso relacionamento com Deus. Passa ano, entra ano, nós continuamos conhecendo a Deus da mesma maneira que nós conhecíamos há 20, 30 anos atrás. Então eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, pelas suas promessas, que você tanto faz ao Senhor e tanto fez, talvez no início do ano, em relação à busca intensiva ao Senhor. Quantas foram e quais foram? Quais foram o que é aquilo que você não tem conseguido cumprir? O que foi aquilo que você colocou diante do Senhor, mas você olha para 6 meses atrás e diz, não consegui. Eu comecei bem, mas o meu relacionamento com Deus, o meu conhecimento sobre Deus ainda continua o mesmo. E nós precisamos pensar sobre isso, para que a gente não continue ou não seja cristãos medíocres. O que são cristãos medíocres? Aqueles cristãos que mantêm sempre uma média. E será que é isso que realmente o Senhor quer de nós como cristãos? Que a gente venha para a igreja e que isso não, a gente tem que realmente vir à igreja, porque isso é muito bom, mas não se resume a apenas vir para casa, para o trabalho, vir de novo. E assim nessa rotina nós vamos caminhando nessa rotina e a gente se acomoda quanto ao nosso conhecimento de Deus. A gente se acomoda em relação ao que nós sabemos sobre a Escritura. Quantas são e quantas têm sido tudo aquilo que a gente tem falado? Não, eu vou ler a Bíblia. Essa semana eu vou ler a Bíblia. Essa semana eu vou ter os meus momentos devocionais. Eu vou ser disciplinado nisso. Eu quero ser disciplinado nisso. Quantas são as vezes que nós somos inconstantes em relação à nossa vida com Deus? Qual o conhecimento você tem de Deus hoje e o quanto você realmente tem buscado esse Deus? E pensando nisso, eu peço que você abra então a sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78. O Salmo 78. Acho que o barulho já das folhas terminaram, né? Então você abriu a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí. Você está percebendo então que o Salmo 78 ele tem 72 versículos. Então nós não vamos hoje ler todo o texto. Conforme a gente for passando nos pontos, a gente vai lendo alguns trechos desse salmo,
tá bom? Então eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, prestando bastante atenção em tudo isso, para que a gente realmente consiga entender tudo isso, entender realmente sobre como esse salmo nos ensina a não ser inconstantes no nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que eu destaco aqui, para que a gente não continue andando em círculos, porque a gente diz uma coisa e a gente volta para a estaca zero mais uma vez. Não, Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu vou ser mais piedoso, mais fervoroso, vou orar mais, vou ler mais, vou buscar mais, só que depois a gente volta mais uma vez. Então eu quero dar 3 ensinamentos aqui aos nossos corações, ao seu, ao meu, para que a gente realmente pense sobre essa inconstância. Porque inconstantes nós somos, é natural que a gente seja inconstante. O assunto constância não tem a ver com se manter firme todos os dias, não. Constância tem a ver com manter as disciplinas espirituais. Um dia e outro vamos faltar? Sim, vamos. Mas não é também de mais, mas também nem de menos. Não é do tipo, vou ler a Bíblia em 3 meses, mas também ficar 3 meses sem ler. Constância, então, não tem a ver com estar bem todos os dias, estar feliz todos os dias, querer orar todos os dias. O primeiro destaque que eu vejo aqui, nesse salmo, que é justamente para destacar como o povo de Deus caminhou com Deus. Porque esse é um salmo, você olhando aí para a sua Bíblia, você vai ver que é um salmo didático de Davi, de Asaf. Esse salmo de Asaf era para relatar a história do povo desde o Egito até o reinado de Davi. Então, tudo isso eles estão contando essas histórias e dizendo, olha, eu sei e estou demonstrando para vocês que eles passaram por esse caminho e eles foram assim. E justamente porque eles foram assim, eu quero que vocês aprendam e façam diferente. A primeira coisa que eu destaco aqui para nós como ensinamento em relação à constância é aprender com os erros. Olha aí para o seu verso 1 até o 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pudessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, o primeiro destaque é aprender com os erros. Por quê? Porque se a gente faz as mesmas coisas que a gente diz que iria fazer, mas não fez, nós não estamos aprendendo com os erros. O primeiro destaque para que a gente aprenda a não ser alguém inconstante é olhar para trás e ver onde eu errei, onde eu estou errando, para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque se eu diz, eu vou fazer isso, mas não faço, então nós olhamos para trás e nós aprendemos com os nossos erros. O primeiro destaque é justamente o que o Salmo quer dizer a nós. Ele demonstra para nós, olha, eu estou contando isso aqui para vocês, para que vocês aprendam. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, e era justamente a ideia, para que vocês contem para as futuras gerações, para que eles não cometam os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E é isso que o salmista aqui quer. Olha, eu estou dizendo para vocês aqui, ó, faça isso. Ó, o povo de Israel fez isso, eles foram por esse caminho. Então eu já estou demonstrando para vocês que eles erraram nisso. E nós precisamos olhar para trás e aprender com os nossos erros. Porque se nós não aprendemos com os nossos erros, e se a gente continua cometendo os mesmos erros, a gente vai continuar no ciclo vicioso.
continuando com a mesma vida inconstante. Então é para que nós possamos aprender com os erros. Porque era uma geração, como diz o verso 8, uma geração teimosa e rebelde. Coração obstinado, dura cerviz, essa parte aqui do pescoço. É um povo que era obstinado e que fazia a sua própria vontade. Um povo que não quis depender de Deus. Então, esses erros, como que eu aprendo com os meus erros? Como aprender com os meus erros? O final do verso 7 vai dizer para nós: mas lhe observassem os mandamentos. Eu aprendo, então, olhando para os mandamentos do Senhor, porque a Escritura é aquela que demonstra a mim o que eu estou fazendo de errado. A Escritura é aquela que nos instrui nos caminhos do Senhor. É aquela que, com os princípios bíblicos, diz a nós o que nós não fazemos e diz a nós o que nós devemos fazer. Então, eu observo os mandamentos do Senhor. Eu aprendo com os erros observando os princípios bíblicos. Eu preciso aprender e passar para os meus filhos e passar para as futuras gerações, para que eles também aprendam e não erre como o povo de Israel errou e como nós também erramos. É justamente a ideia de Deuteronômio 6. Lembra? Você vai inculcar a seus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. É justamente essa ideia de ir ensinando os mandamentos do Senhor e inculcando os mandamentos do Senhor nas nossas vidas, que nós vamos aprender com os erros. Porque nós aprendemos com os erros quando a Bíblia nos confronta, quando a Bíblia aponta onde nós estamos errando. Porque não é nós que necessariamente olhamos para trás e vamos aprender por conta própria os nossos erros, mas é a Escritura que vai dizer a nós onde nós estamos errando. E como? Aprender da Escritura, da palavra de Deus, com ela fechada. Você não aprende com ela fechada. Você precisa abrir. Você precisa ter contato com a Escritura. Você não aprende com os seus erros se você não tem contato com a Escritura. Porque o Mateus 22, 29 vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós erramos porque nós não olhamos as Escrituras. Porque nós não observamos os mandamentos do Senhor, os princípios bíblicos. Nós erramos porque nós não sabemos. E Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós estamos sendo destruídos, nós estamos errando e nós continuamos falhando, nós continuamos olhando, vivendo o círculo vicioso da mesma maneira, porque nós não observamos os mandamentos do Senhor. Nós não observamos o que a palavra diz. Quando o Apocalipse diz, em Apocalipse 2, em relação ao primeiro amor, o que diz lá no verso 6? Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, eu perdi o primeiro amor. Eu perdi a essência que eu tinha de louvar ao Senhor. Eu perdi a essência, a vontade de ter um tempo com o Senhor diário. Eu perdi. Então o que eu faço? Vou olhar para trás e dizer: Senhor, onde eu errei? Senhor, onde eu estou falhando? Senhor, qual foram as promessas que eu fiz que eu não estou cumprindo? Quais foram aquilo que eu prometi ao Senhor lá no início do ano? Aquilo que eu falei ao Senhor lá no início do ano, que eu falei que iria fazer, que eu não fiz. Onde foi? Então nós olhamos para trás e nós aprendemos com a Escritura. Porque a Escritura é a palavra de Deus que nos instrui. Onde foi que eu deixei de amar ao Senhor como eu amava antes? Onde foi que eu deixei de desejar estar no meio do povo como eu desejava antes? Onde foi que eu deixei de desejar o Senhor todos os dias? Onde foi? Onde foi que eu errei? Onde é que eu estou errando? Que eu não estou conseguindo ter um tempo com o Senhor diário? Será que realmente isso é prioridade para a minha vida? Será que os mandamentos do Senhor é prioridade para a minha vida? Será que eu os tenho como estilo de vida? Será que faz parte da minha rotina? Em toda a minha rotina, será que a palavra de Deus está inclusa? Em toda a sua rotina de levantar, ir ao trabalho, cuidar da casa, em toda a rotina, será que está incluso em algum momento do meu dia eu ter esse momento com o Senhor? Onde foi?
e onde nós estamos errando. Constância, então, não tem a ver com todos os dias acordar feliz, abrir a janela e dizer bom dia, sol, bom dia para todos. Meu Deus, como eu estou feliz. E todos os dias você ser assim. Porque nós não somos, é irreal. Nem todos os dias você acorda sorrindo. Nem todos os dias você acorda dando bom dia para todo mundo com a maior alegria do mundo. Nem todos os dias você acorda querendo ir para a escola, querendo ir para a faculdade. Nem todos os dias você acorda querendo ir para o trabalho. Por mais que você ame o seu trabalho, por mais que você almeje o seu trabalho, nem todos os dias você acorda amando todo mundo. Por quê? Porque naturalmente nós somos inconstantes. Nossa natureza é pecaminosa. Somos pecadores. Naturalmente nós somos inconstantes. Então, constância é se manter firme. Constância é mesmo quando não tiver vontade de orar. Eu oro. Porque na verdade é isso que é fé. Quando você ora e a sua oração parece que não passou do teto, e você não está sentindo absolutamente nada, você não consegue sentir a presença de Deus com você, mesmo assim você vai e ora. É isso que é fé. Fé, então, é você não ver nada, você não sentir nada, mas mesmo assim você ora. Porque você sabe, da verdade bíblica, que tem alguém te ouvindo. Que o Senhor, e é esse o nosso Deus que nos ouve. Constância, então, não tem a ver com, após ter ficado 3 meses sem ler a Bíblia, e dizer, eu vou ler agora em uma semana. Constância, então, não tem a ver com demais. Você fica 3 meses, então, sem ler a Bíblia. Não, essa semana eu vou ler a Bíblia, semana toda, Deus. Eu vou ler a Bíblia em uma semana, Deus. Você vai conseguir fazer isso? É irreal. Você não vai conseguir. Constância, então, tem a ver com manter as disciplinas espirituais sempre. Vai ter um dia e outro que você vai faltar? Claro que vai. Mas isso não é algo do seu cotidiano. Isso não é normal para você. Você não ter as suas disciplinas espirituais não é algo normal na sua vida. Porque você não se acomoda a essa vida. Constância, então, não é ir demais. Querer ler a Bíblia 2 meses, sei lá, 3 meses. Mas também não de menos. De se afastar e não pegar mais a Escritura e não ter mais contato com a Escritura. Constância, então, é manter as disciplinas espirituais. Eu mantenho, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou mais uma vez. Não consegui também, mas eu vou após os 2 dias que eu não orei, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Então, constância tem a ver com manter as disciplinas espirituais sempre. Porque eu olho para trás e vejo, onde que eu deixei de falhar? Onde que eu errei? Eu comecei a priorizar mais o trabalho. Eu falei que iria orar pela manhã, mas eu não consegui, porque eu acordo tarde, já acordo a ponto de já ir para o trabalho, então eu não consigo. E aí você vai observando, onde foi que eu errei? Onde que eu estou errando? Eu disse que eu iria orar pela manhã, mas não estou conseguindo. Então eu vou organizar a minha rotina. Eu vou organizar a minha rotina para que eu aprenda onde que eu errei, para que eu agora não cometa a mesma coisa. Então, constância é manter essas disciplinas olhando para onde você falhou. O que o Salmo, então, demonstra para esse povo, o que ele está dizendo é, esse povo errou dessa maneira. Então, o que eu quero para vocês é que vocês não errem também. E tantos anos depois, nós somos essa geração obstinada e rebelde. Nós somos esse povo inconstante. Porque não é sobre o povo, porque se nós estivéssemos lá, nós iríamos talvez cometer a mesma coisa. Talvez não, certeza que sim. Porque nós somos esse povo inconstante. Nós estamos amando ao Senhor, mas não amo mais. Então, isso é inconstância. Inconstância, então, é você ir de mais e depois ir de menos. Mas nós precisamos manter isso, manter essas disciplinas espirituais. Manter isso, porque é isso que mantém a nossa chama viva. É isso que mantém o nosso amor pela igreja vivo. É isso que nos dá vida, é ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida cheia da Escritura, é ter uma vida constante no Senhor, é ter uma vida que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, e ela nos instrui, ela nos disciplina, ela nos educa. Ser cheio do Espírito Santo. Ter uma vida aos pés do Senhor, conhecer mais sobre a Escritura, conhecer mais sobre Deus,
Não é porque você tem muitos ou poucos anos de cristãos. Isso não te faz ser alguém que conhece a Deus. O que te faz ser alguém que conhece a Deus é ter contato com a Escritura. Contato com a palavra de Deus e a oração. O que te faz, então, deixar de ser inconstante é manter essas disciplinas espirituais, todas aquelas promessas, tudo aquilo que você disse lá no início do ano que iria cumprir. Então, agora você olhe para trás e diga, eu vou cumprir isso? Interessante, se hoje fosse dia 31 de dezembro, nós estaríamos aqui a mesma coisa, né? Não, ano que vem, vou mudar as... É como se realmente estivesse mudando. A gente estivesse virando a página, mas não virando a página do mesmo livro. É como se estivesse indo para outro livro. Mas não acontece uma mágica, queridos. Não acontece uma mágica do 31 para o dia 1º. É a mesma coisa. 31 para o dia 1º, um dia após o outro. Então não faz diferença. Não espere o início do ano para que você queira viver novas experiências com o Senhor, para que você queira aprender mais do Senhor, para que você queira aprender mais sobre a Escritura. Não espere. Não espere o fim do ano. É hoje. É amanhã. Começar com novas disciplinas espirituais, no sentido de começar com coisa nova em que a gente realmente aprenda do Senhor, não novo da Escritura. Estou falando novo da sua rotina. Coloque uma rotina nova. Não, a partir de amanhã eu vou ter uma rotina nova. Os meus dias serão assim. Os meus dias serão assim. Eu vou orar pela manhã, eu vou ir para o trabalho, eu vou fazer isso. À noite eu vou ir para a academia, eu vou me exercitar, eu vou fazer aquilo. Então, coloque novas rotinas na sua vida. E seja a partir de amanhã, não no início do ano. A segunda coisa que nós aprendemos em relação à constância é andar sempre na dependência de Deus. Olha o versículo 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Queridos, Deus, então, é um Deus tão gracioso. Ele resgata o seu povo no Egito, mas ele não os abandona e diz, vão e conquistem a terra prometida sozinhos. Não, ele continua descendo todos os dias o maná do céu, o pão do céu, o pão vivo do céu que todos os dias descia a eles, a nuvem que ia com eles, a coluna de fogo que estava com eles durante a noite. Já pensou? Uma nuvem que não deixava você estar no sol? Você que trabalhou ou trabalha no sol? Imagina ter uma nuvem lá cuidando de você? Olha a graça de Deus. Olha como esse povo dependia não das suas ações, mas dependia de uma ação direta de Deus. E é assim que nós aprendemos. Como então a gente deixa de ser inconstante? Sendo guiado diretamente por Deus. Sendo e tendo os cuidados diários de Deus nas nossas vidas. Esse povo então experimentou dos cuidados diários da saída do Egito. De um povo que não tinha identidade, de um povo que passou 400 anos preso, mas Deus os resgata, dá identidade a eles, mas não simplesmente diz, tá bom, agora vai, agora eu fiz minha parte, então agora vai. Não, mas ele continua. Eu ando na dependência de Deus, porque eu preciso da direção dele para a minha vida, para as nossas vidas. Sem a direção dele, eu continuo fazendo o quê? Cometendo os mesmos erros. Se eu não tenho a direção dele na minha vida, eu continuo fazendo o quê? Cometendo os mesmos erros. Mas de que eu dependo de Deus? Eu dependo da direção dele, da decisão dele sobre a minha vida. Por quê? Porque nós queremos tomar as decisões por conta própria. Nós achamos e entendemos o que é melhor para nós. É nós que entendemos. É nós que sabemos o que é melhor para nós. É nós que queremos direcionar a nossa vida. Então, quando nós entendemos dessa forma, nós continuamos
errando. Nós continuamos falhando. Porque se nós estamos indo para o caminho errado e fazendo aquilo que a gente entende que é certo, e a gente não consulta ao Senhor aquilo que é melhor para nós, a gente continua andando em círculos. A gente continua inconstante. A gente continua a nossa jornada de vida inconstante. Provérbios 3:6 diz: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Mas nós não. Nós queremos fazer da nossa vontade. Os nossos planos são nossos, porque já está dito, os nossos planos, e não de Deus. Os planos são os meus. Eu é quem coloco, eu é quem determina o que eu vou fazer para mim. Eu é quem determina. E olha que interessante, Tiago 4:13. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas sabe qual é a verdade, queridos? O se Deus quiser, ele não é se Deus quiser mais. Sabe o que se tornou o se Deus quiser na nossa vida? Vai dar certo. É isso aí, Ele quer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Será que vai dar certo se Deus quiser? A gente não está dizendo se Ele realmente quer. A gente está dizendo, vai dar certo, fica tranquilo. Já deu certo. O se Deus quiser, ele já não é mais se Deus quiser. O se Deus quiser se tornou um linguajar para a gente confirmar aquilo que nós queremos. Se Deus quiser se tornou um linguajar que nós confirmamos aquilo que nós queremos. Então não é, Senhor, se o Senhor permitir, se o Senhor com a sua boa graça estiver nisso, eu vou fazer. Por que nós continuamos então falhamos? Porque a gente afirma, se Deus quiser vai dar certo. Mas nós já estamos afirmando, vai dar certo, já deu certo. Mas será que Ele quer isso mesmo? Será que você está indo pelo caminho certo? Será que realmente o Senhor quer isso? Aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem sonhado, todos os seus planos, tudo aquilo que você tem feito? Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Ele quer para nós. Que a gente leia a palavra de Deus todos os dias. Isso eu sei, isso eu posso dizer. Ele quer. Porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele deseja ter um relacionamento íntimo com os filhos dele. Não é a distância. Sabe aquela pessoa que você tinha uma amizade muito próxima, só que ela mudou. E é natural que você não tenha o mesmo contato. É natural que quando vocês se reencontrarem, você não vai mais ter os mesmos papos com essa pessoa, os mesmos assuntos com essa pessoa. Isso é natural. Por quê? Porque vocês se distanciaram. E lembra daquela amizade que você tinha com Deus? Lembra daquela amizade que você disse que iria ter com Deus? Só que agora você distanciou. E os assuntos agora já não são mais incomuns. Por que já não é mais incomum? Porque você distanciou. Ele distanciou de nós? Não. Como um pai amado e gracioso, ele deseja ardentemente ter um relacionamento íntimo com os seus filhos. Mas o que nós fazemos? A gente distancia. E a gente já não sabe mais nem o que orar mais. Porque nós distanciamos. Nós continuamos falhando. Nós continuamos inconstantes. Essa é uma disciplina que nos faz trilhar nos caminhos certos. Essa é uma disciplina espiritual que a gente vai verbalizar o se Deus quiser, mas a gente está realmente dizendo, Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida? A gente não está falando mais o se Deus quiser como um linguajar religioso que a gente usa o tempo todo. A gente fala se Deus quiser, se Deus permitir, mas é realmente dizendo, Senhor, se o Senhor permitir, eu desejo isso, eu sonho com isso, eu almejo isso. Se o Senhor permitir, eu quero fazer isso ou aquilo. Mas é se o Senhor quiser e não confirmar, não, se Deus quiser, Ele quer. Certeza que Ele quer. Nós então deixamos de ser inconstantes quando nós confiamos
na ação de Deus. Eugene Peterson aí, que o pastor tanto gosta, e também gosto dele, ele vai dizer assim: o ser amado por Deus é distorcido a ponto de se tornar uma cobiça de agir como Deus. Eu vislumbro então um mundo cujo Deus está no controle, e eu acho também que posso assumir o controle. Nós queremos assumir também o controle. Deus, fica tranquilo, estamos juntos aqui, viu? O Senhor daí, eu daqui, o Senhor faz, mas eu também estou fazendo. Eu vou fazendo, Deus. Claro que eu não estou deixando de lado a nossa responsabilidade quanto aos nossos atos, até porque as disciplinas espirituais cabem a nós. Mas o que eu estou dizendo é que a gente quer ter o controle e a gente quer definir a situação acima de Deus. E o que esse povo fazia aqui era andar totalmente na dependência de Deus. Era Deus quem sustentava. E se eles guardassem o pão, o que acontecia no outro dia com o pão? Apodrecia. Porque era dependência de Deus. Mas nós não dependemos de Deus, nós vamos com a nossa própria força. Olha o verso 24. Deus fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu, comeu cada um o pão dos anjos, enviou-lhe ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Então, o Senhor é quem nos guia. Nós falamos então se Deus quiser, mas é se Deus realmente quer. Nós perguntamos, nós consultamos: Senhor, é para ir para esse caminho? Senhor, eu devo fazer isso? O que o Senhor acha? Não vamos cair no erro mais uma vez de caminhar com as nossas próprias pernas e achar que a nossa opinião é que vale e que nós entendemos o que é o melhor para nós. Terceira admoestação aqui que eu destaco para a gente deixar de ser inconstante é fugindo do pecado. Olha para o seu verso 32 agora. 32. 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar. Então ele está destacando tudo. Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus desceu pão do céu, Deus sustentava, só que... Então ele está destacando aqui um contraste. O verso 32 é realmente um contraste. Olha, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez o que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Quantas vezes nós cometemos isso, Deus, queridos, no verso 36? A gente diz ao Senhor, porém de boca e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Era assim. Um povo totalmente inconstante. Deus restaurava o povo. E mais uma vez o povo caía. Deus restaurava, Deus levantava um redentor, Deus levantava um juiz, Deus levantava um rei, mas o povo caía. E o povo vivia assim. E o que nós temos aqui são relatos para que a gente não viva assim, queridos. Não é para a gente olhar para esse povo e dizer: nossa, eles são inconstantes, nossa, eles são um povo que afastaram de Deus. Não! Isso aqui, queridos, esse é um salmo para justamente a gente olhar e não ser inconstante. A gente vai olhar para esse salmo e dizer: eu não quero ser assim. Vive uma vida com Deus. Abaixa de novo. Vive uma vida com Deus fervorosa. Desanima. Uma vida com Deus fervorosa. E aqui eu não estou falando, queridos, sobre aquela questão que eu já disse, sobre amar a Deus todos os dias. Não. Mas eu estou falando que às vezes a gente ama demais e quer servir na igreja, em todos os ministérios. Eu quero servir, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu vou para a igreja todos os dias. Não é assim, constância não tem a ver com isso. Constância tem a ver com manter as disciplinas espirituais todos os dias, servir ao Senhor, ser constante. Nem de mais, mas também nem de menos. E essa história nos mostra que nós não devemos cometer os mesmos erros deles. Olha o verso 41 também. Tornaram a tentar a Deus,
agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Vida com Deus, vida de pecado. Vida com Deus, vida de pecado. O pecado nos faz ser inconstantes. O pecado nos faz, além de afastar de Deus, essa vida inconstante. Essa vida em que eu vivo com o Senhor, mas eu peco. Eu vivo com Deus, mas eu continuo pecando. E essa vida dupla. Eu continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, que eu sei que é pecado. Aqui, queridos, não é necessariamente algo em relação a se vamos ou não pecar, porque é claro que vamos pecar. Mas tem pecados que a gente sabe que é pecado, mas a gente continua falhando. A gente sabe que é errado, mas a gente continua andando por esse caminho. A gente sabe que a gente deve se afastar disso, mas a gente continua caminhando por esse caminho e errando e falhando nos mesmos pecados. A nossa natureza pecaminosa, como diz Romanos 7,15, vai pender para isso que é mal. Por quê? Porque aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então, é natural, nós vamos pecar. A questão é continuar errando naquilo que você já sabe que é errado. Continuar falhando, continuar pecando naqueles pecados que você sabe que é pecado e você continua falhando e você continua errando. Se nós não fugirmos do pecado, vamos continuar inconstantes. Se nós não fugirmos do pecado, vamos continuar na mesma vida, nos mesmos ciclos. Paulo exorta a Timóteo dizendo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. 1 Timóteo 6,11. A questão não é sobre o pecado em si, porque nós vamos pecar. A questão é se acomodar nesse pecado. A questão é continuar vivendo as mesmas coisas, só que fique atento. Fique atento, porque aquilo que você olhava e achava que era pecado, quando você se acostuma com isso, você vai olhar para aquele pecado e dizer: nem é tão mal assim. Eu acho que nem é errado. Fique atento, porque os pecados que costumeiramente nós cometemos, a gente vai normalizando ele em nossas vidas. E a gente normaliza a ponto de cometê-los e com a consciência limpa de que não é pecado, pela cegueira espiritual. Que o Senhor nos dê força para realmente fugir do pecado. Fugir daquilo que a gente sabe que é errado. E aí o Salmo, ele vai fechar lá no 69, no 69. Vai lá para o 69 agora. E agora ele vai fechar, porque lembra que eu falei que era da saída do Egito até o reino de Davi. E ele vai fechar citando Davi aqui. E construiu o seu santuário, durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redes das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então ele fecha olhando para Davi. Ele fecha então dizendo que o reino de Davi então foi estabelecido. Só que Davi foi constante? Nós fechamos então que nós devemos ser igual a Davi? Não. Porque nós não queremos ser adúlteros. Porque mesmo que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou. Mesmo que por um momento ele foi constante, mas ele falhou. Então nós fechamos então com os nossos olhos fixos no Senhor. Porque Jesus é aquele que não errou. Jesus é aquele que não pecou. E com os nossos olhos fixos, nós vemos a necessidade de um descendente perfeito, de um descendente constante. Davi não é o nosso modelo para constância. Davi não é. Jesus é o nosso modelo para constância. Jesus foi constante. Jesus não falhou. Jesus não errou. Por isso que ele não precisa olhar para trás para ver os seus erros. Jesus não pecou.
Jesus não falhou. Jesus, ele cumpriu tudo que o Israel, povo de Deus, deveria ter cumprido. Jesus, ele cumpre tudo o que o povo de Deus deveria ter cumprido. Então nós olhamos para Jesus como aquele que nos vai ajudar a ser constantes. Nós olhamos para Jesus. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque é nele a nossa constância. É em Jesus a nossa constância. 2 Tessalonicenses 3,5 vai dizer: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Somente fixando os nossos olhos em Jesus, aquele que é perfeito, aquele que não erra, aquele que é santo, é que nós vamos realmente ser cristãos constantes. Abaixe sua cabeça. Queridos, o desejo do meu coração é que não seja mais um culto na sua vida. O desejo do meu coração é que Deus realmente tenha falado com você. O desejo do meu coração é que você deixe de ser um cristão imaturo. Como deixar de ser um cristão imaturo? Orando e tendo as disciplinas espirituais todos os dias na sua vida. Deixando de ser um cristão que vive as mesmas coisas e passa ano entre ano. Você vive da mesma forma, como sempre. Senhor amado, tenha misericórdia de nós. Precisamos muito da tua graça, Deus. Naturalmente, nós somos inconstantes, Deus. Nós erramos, nós falhamos, nós não desejamos todos os dias. Mas nós queremos manter, Deus, as disciplinas espirituais todos os dias nas nossas vidas. Um dia e outro vamos errar. Mas que isso, Senhor, não seja algo cotidiano na nossa vida. Que a gente realmente se torne cristãos constantes no Senhor. Cheio de pecado, cheio de falha, mas constantes no Senhor. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é perfeito. Aquele que cumpriu tudo o que o Israel não cumpriu. Senhor, nos ensine nessa manhã. Nos ensine, Deus, com os nossos erros. Nos ensine, Senhor, a fugir do pecado. Nos ensine, Deus. Nos enche do Teu Santo Espírito para que possamos aprender, Deus, com esse povo e olhar para esse salmo aqui como um ensinamento às nossas vidas. Olhar para esse salmo e dizer: eu não quero cometer os mesmos erros que esse povo cometeu. Eu não quero viver uma vida de pecado e uma vida em santidade, uma vida de pecado e uma vida em santidade. Eu quero ser constante no meu relacionamento com o Senhor. Que nós possamos ter esse desejo, Senhor. Faça isso em nós, Pai. Por favor. Nós clamamos ao Senhor porque nós precisamos muito da Tua graça diariamente. Mas obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações. E é aquilo que o Senhor tem mais desejo é que os seus filhos tenham um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em que cada membro individual é cheio do Espírito Santo. Deus, derrame sede e fome da Tua palavra para cada um aqui, Deus. Fome e sede da Tua palavra. Deus, que eles tenham saudades de ler a Tua palavra todos os dias. Senhor, derrame vontade de ler a Tua palavra, Senhor. Vontade de orar, vontade de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Senhor, derrame do Teu Espírito sobre essa igreja. Derrame, Senhor, para que sejamos um povo maduro no Senhor, um povo constante no Senhor. Um povo que tem sede e fome da Tua palavra, sede e fome por oração. Derrame, Deus, a Tua porção sobre as nossas vidas. Nós precisamos, nós clamamos, nós queremos isso para nós. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor realmente possa nos instruir, para que sejamos cristãos constantes. Fique de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Que você tenha uma semana muito abençoada para aqueles que nós não vamos rever à noite. Que Deus te abençoe, que Deus derrame da porção dele sobre a sua vida, que você consiga todos os dias ter os devocionais, seja constante nisso. Dedique a sua vida ao Senhor, dedique a sua vida a conhecer mais sobre o Senhor. Que você tenha uma ótima semana de paz, de alegria, e que você seja usado onde Deus te colocou.
E que a graça do nosso Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as suas misericórdias que não têm fim, que se renovam todas as manhãs, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Sentai-vos, queridos.